E passávamos agora à mesa redonda. Eu peço então aos participantes nessa mesa redonda e em particular à nossa moderadora da mesa que já está aqui também connosco. Bem-vinda, Filipa, bem-vinda. Olá, Paulo, boa tarde. Verão, boa tarde. Pedro Martins também já está aqui connosco. Sofia Vicente, bem-vinda. Eu não sei se tem aqui mais alguém necessidade de ativar a câmara para fazer a ligação. Também já aqui está. Dr. Daniel Ferreira, muito bem-vindo. Eu pedi ao Francisco Matos o favor de apagar a sua câmara vídeo, se não se importa, para deixarmos lugar aqui ao painel da mesa redonda. E falta ainda um orador na mesa redonda que está presente connosco. Fizesse o favor de se ligar. Penso que nos falta o Tiago Close, porque a enfermeira Ângela Silva teve uma necessidade urgente no seu hospital e, portanto, não consegue estar presente. Mas eu penso que, para completar o nosso painel, e dado que a enfermeira Ângela não consegue estar connosco, falta-nos o Tiago Close, da Associação de Jovens Diabéticos Portugueses, que faria aqui a representação. Certo. Mas, pode ser que ele, entretanto, se vá ligando até nós. Como ele, entretanto, intervém na mesa redonda, eu penso que, se o Paulo concordar, poderíamos dar início a este painel. Vamos a isso. Estamos em direto do Facebook, portanto, só para fazer aqui uma linha de continuidade, vamos dar início à última mesa da nossa escola de verão, de final de verão, Late Summer Virtual Campus, do El Tata Fórum. Esta mesa vai ser composta por vários convidados que serão moderados pela Filipa Fisch Santos, que é uma especialista na área de saúde, já uma longa trajetória na sua carreira na área de saúde, engenheira biomédica e membro do Executive Board da Glint, talvez a maior multinacional portuguesa na área da saúde, e que está connosco aqui também como parceiros do Global, do El Tata Fórum, e especificamente também um parceiro desta escola de final de verão. E é com muito gosto que temos aqui, Filipa, e com muita expectativa em relação aos resultados desta mesa, que não poderia ser uma mesa mais atual. Telecuidados e saúde digital, uma realidade ou uma ambição? Bom, em primeiro lugar, Paulo, muito boa tarde a todos, e um especial agradecimento ao Paulo por continuar a manter esta vivacidade e esta dinâmica, mesmo em tempos que são todos de tudo diferente para nós, mas que, quer com a tecnologia, quer com o remoto, quer pelas ligações que temos e pelo esforço que todos fazemos para que a tecnologia e que o digital entre na saúde da forma em que possa ser adotada, centrada no utente e que envolva o ecossistema da saúde, é um prazer estar a liderar este painel. E é um prazer ter comigo neste painel também o Dr. Daniel Ferreira, o Dr. Pedro Martins, a doutora Sofia Vicente, e juntará-se a nós também o Dr. Tiago Close, que a perspectiva deste painel claramente é falar dos telecuidados e ter uma perspectiva muito real do que é feito por cada um dos intervenientes neste painel, porque cada um traz uma experiência diferente do que é o ecossistema alargado da saúde, que vai desde o cidadão até ao pagador. E, portanto, quando olhamos para um mundo que hoje em dia é totalmente digital, tecnológico no nosso dia-a-dia, como é que ele intervém, como é que esta tecnologia intervém, como é que esta aceleração digital, que é a parte positiva que podemos tirar da pandemia, como é que ela é adotada de forma rápida ou não, ou de forma mais calma, mas como é que efetivamente é adotada para que o cidadão se sinta mais próximo do seu profissional de saúde, e para que no final o ecossistema seja mais sustentável e que se olhe para a saúde e o bem-estar antes de falarmos na gestão da doença, que eu penso que esse é um ponto fundamental e que une esta mesa. E, portanto, para esta mesa redonda temos o formato em que o Dr. Daniel Ferreira e o Dr. Pedro Martins farão uma breve intervenção, e depois passaremos à discussão na mesa redonda, também com o Dr. Daniel, com o Dr. Pedro, com a doutora Sofia Vicente e com o Dr. Tiago, para discutirmos aqui alguns temas e partilharmos algumas ideias da experiência pessoal que cada um traz das suas organizações e como é que vemos que, efetivamente,
os telecuidados em que a tecnologia está desenvolvida, como é que elas podem ser implementadas e ter uma escala muito maior do que a que vemos atualmente, quer em Portugal, quer na Europa e noutras regiões do globo. E, portanto, sem mais demoras, eu passaria a palavra ao Dr. Daniel Ferreira. É um gosto estar de novo consigo, é sempre um prazer ouvi-lo. É um médico cardiologista, é diretor do Centro Clínico Digital do Hospital da Luz, tem uma larga experiência como médico cardiologista e participa em várias comissões de ensino, de investigação, dentro do grupo e do universo Luz Saúde. Novamente, para mim é um privilégio tê-lo aqui, tem uma experiência que é muito importante ser partilhada. Passava-lhe a palavra e um agradecimento especial novamente por estar aqui connosco. Muito obrigada, Dr. Daniel. Obrigado, Engenheira Filipa. O prazer é meu, naturalmente. Eu vou já começar a ganhar tempo, porque eu tinha a ideia que eram 15 minutos e a Engenheira Filipa hoje disse-me que eram 10. É para termos um bocadinho mais de tempo à discussão, acho que é importante. E compreendo perfeitamente. Muito obrigado pelo convite. O desafio é importante. Falar de telecuidados e de saúde digital seriam vários dias, não um dia, mas vários dias. Eu naturalmente irei focar muito daquilo que vou dizer rapidamente, mais na teleconsulta ou na videoconsulta, se quiserem, na consulta remota, porque essa é a minha maior experiência, mas tudo aquilo que eu vou dizer penso que depois poderá ser transposto com facilidade para o resto da saúde digital, a telemonitorização, o telecuidado, o ensino à distância, a literacia para a saúde, enfim, há tantos braços da telemedicina que valeria a pena aqui focar, mas depois na discussão seguramente aquilo que eu falei de consulta remota poderá ser transposto para outras áreas da telemedicina. Estes são os meus conflitos de interesse. Uma realidade ou uma ambição. Enfim, se estivéssemos a falar em 1925, já estamos quase com 100 anos, de que foi publicado na revista Science and Invention Magazine, em 1925, já se predizia a hipótese de haver telemedicina através de rádio, através de uns ecrãs, poder à distância fazer algum diagnóstico, algum tratamento dos doentes. E, portanto, estamos já quase com um século após esta predição e, portanto, eu penso que hoje já temos mais uma realidade, já podemos falar de telemedicina ou de telediagnóstico, por exemplo, em várias áreas, como a teleradiologia, a teledermatologia, a telecardiologia, a anatomia patológica, enfim, as áreas da medicina são múltiplas, onde o diagnóstico remoto é hoje feito. E em Portugal também já temos, ainda há 2 anos foram celebrados 20 anos de telecardiologia pediátrica em Portugal, com um projeto baseado nos hospitais da Universidade de Coimbra, que todos conhecem seguramente como um caso de sucesso da telemedicina em Portugal. E a ideia é sempre levar os cuidados onde está o doente. A telemedicina levada onde o doente está e não o doente vir até às instituições de medicina. E aqui poderíamos falar de diagnóstico remoto, podíamos falar de assistência remota com o médico à distância a ver e ouvir aquilo que o outro médico no local está a fazer, ou a entrega no drone, que no canto superior esquerdo, de medicamentos em zonas remotas, ou de sangue para transfusões, ou de vacinas, enfim. Tudo isto é telemedicina, tudo isto é assistência remota aos nossos doentes. Se me permitem, eu vou fazer aqui um bocadinho uma brincadeira muito rápida, comparando a telemedicina a levar de facto a assistência onde estão os doentes. E há hospitais móveis, ou se quiserem menos ambiciosos, clínicas móveis, que levam os cuidados onde estão os doentes. Mas às vezes no percurso temos acidentes, não é? Temos um furo e tudo para. Leia-se Covid-19, por exemplo, não é? Tudo para, a assistência remota, não podemos levar os cuidados e de repente temos que recorrer àquilo que temos. Alguns recorreram àquilo que era mais fácil, tinham um telemóvel no bolso e começaram a fazer teleconsultas, consultas telefónicas, como um substituto das consultas presenciais ou de levar os cuidados ao pé do doente. E então fizeram consultas telefónicas, se é que podemos dizer que um contacto telefónico entre o médico e o doente é uma consulta. Há muita discussão à volta disto, seguramente na discussão depois iremos ter a oportunidade de discutir isto. Mas pronto, todos temos a ideia que existem suplentes, pneus suplentes, que nos podem pôr outra vez no percurso, não parar completamente, mas todos temos também a ideia que são soluções temporárias, que não podem exceder determinada velocidade, não podem exceder determinada distância. E, portanto, muitas instituições recorreram à telemedicina como um pneu suplente
para não pararem completamente, mas sempre com a ideia de que tinha limitações e que seria uma solução sempre temporária. E alguns até têm soluções universais que se adaptam a todos os nossos sistemas, e qualquer que seja o nosso carro, existe uma roda que se adapta universalmente. Claro que às vezes não é bem aquilo que a gente queria para o nosso carro, não é a solução melhor, ou também não podemos imaginar que tudo vai ser de provisório, temporário, e que podemos basear tudo numa solução que é temporária. E alguns inventaram coisas, enfim, para se manterem à tona d'água, mas não muito adaptáveis àquilo que tínhamos. São soluções que não se adaptam bem à nossa realidade, enfim, põem-nos a mexer de alguma maneira, mas não são absolutamente adaptáveis. E há outros ainda que só têm a roda suplente, só têm a telemedicina e não têm mais nada, não têm hospitais, não têm clínicas, não têm nada para dar suporte depois à continuação dos cuidados do doente. Portanto, dizer que se faz tudo só por telemedicina e depois não dar a continuidade de cuidados é também muito problemático. Mas há quem faça disso até marketing. Eu tenho aqui a solução para o seu caso, eu tenho aqui os pneus suplentes que você precisa para o seu negócio, para a sua profissão. E rapidamente eu diria que há uma outra solução, há uma outra visão do que deve ser a medicina, e às vezes temos que pensar fora da caixa. E reparem como há uns anos atrás começaram a aparecer umas motas que tenham mais um pneu suplente, e que não tinha que ser provisório, temporário, tinha as mesmas características, a mesma robustez, a mesma fiabilidade das outras rodas. E, portanto, eu vejo um pouco a telemedicina como um complemento e não um suplemento. Isto não é uma roda suplementar, é um complemento daquilo que nós já tínhamos antes, com a mesma robustez e com a mesma qualidade que tínhamos antes, o que permite até dar segurança, e posso rodear-me de segurança, ter várias alternativas, 2 rodas à frente, uma roda atrás, os modelos não têm que ser iguais para toda a gente, mas permite-nos depois fazer até manobras arriscadas com mais segurança do que tínhamos antes. E, portanto, mesmo à distância, mesmo com uma roda suplementar, complementar, podemos de facto ter a telemedicina. E o que é que nós já sabemos hoje sobre a telemedicina e a telesaúde? Que ela é benéfica para intervenções e populações em doentes específicos, a evidência deste benefício está concentrada também ela em utilizações específicas, não é substituto para tudo o que fazemos nos hospitais ou nas clínicas, que quando há escassez de recursos humanos muito diferenciados, não temos um especialista para pôr em todas as urgências de todos os hospitais, as alternativas remotas podem ser óbvias, como por exemplo a teleradiologia. O impacto é tanto maior quanto o tempo é mais precioso. Por exemplo, fazer assistência remota num caso de um infarto agudo do miocárdio, cada minuto conta, e se eu conseguir transmitir à distância o eletrocardiograma posso ganhar tempo. E depois o contexto onde eu estou é relevante, se eu estou a trabalhar numa ilha, se eu estou a trabalhar numa plataforma petrolífera, se vou a bordo do navio, ou se estou em plena pandemia de Covid, o contexto é naturalmente importante. Nós já há muitos anos que temos regras, temos normas, nada disto tem que ver com o Covid. Já em 2015 a Direção-Geral de Saúde produziu estas normas que contemplam as teleconsultas programadas, as teleconsultas urgentes. No ano seguinte a Ordem dos Médicos dedica um capítulo inteiro no seu regulamento de ontologia médica à telemedicina, e portanto nada disto é novo. E de facto a sociedade vai nos exigir que nós façamos esta evolução. Não são apenas as instituições, não os profissionais de saúde, é a sociedade que vai pedir. Já não fazemos filas para ir ao banco, fazemos tudo em home banking, já não fazemos filas para ir às nossas finanças, fazemos tudo no portal das finanças, já não fazemos muitas vezes filas para ir ao supermercado e fazemos online shopping. E, portanto, porquê é que nós condenamos os nossos doentes em consultas de rotina a ir para as salas de espera, e então agora na crise pandémica isto é tão mais evidente? E, portanto, se temos home banking, se temos portal das finanças, se temos online shopping e se temos tantas outras maneiras de fazer comércio online, porque é que não podemos fazer também medicina online com a mesma qualidade e quem sabe mesmo com melhor qualidade e com mais comodidade para os nossos doentes? Quando hoje falamos muito nos cuidados centrados no doente, vejam que todas estas que estão aqui à volta têm muito que ver com a medicina à distância, que pode perfeitamente o acesso mais conveniente, o foco na saúde e na prevenção em vez de ser na doença, enfim, tudo isto pode ser feito pela medicina digital, pela saúde digital. Foi este o foco que nos levou à criação do Centro Clínico Digital no Hospital da Luz, do qual eu sou, com muito prazer, o diretor clínico. A era digital e a crescente mobilidade assim o exigem, as pessoas querem envolver-se na gestão da sua saúde, e o crescimento das doenças crónicas levou ao seguimento a longo prazo, que tem que ser mais cómodo do que era antes. O nosso Centro Clínico Digital tem 3 pilares:
os Personal Health Records, os registros que os doentes fazem dos seus parâmetros de saúde, a gestão da doença crónica com consultas programadas e o acesso on demand através de uma linha de triagem própria chamada Luz 24. O nosso modelo é este, é diretamente doente-médico, através de vídeo consultas e não de consultas telefónicas, para manuseamento das doenças crónicas, da medicação crónica, para aconselhamento, para o seguimento após alta ou para a saúde mental. E, portanto, aquilo que nós temos é uma relação médico-doente direta, em que temos 2 ecrãs, num vemos o doente e no outro vemos o processo clínico eletrónico. Os doentes são recebidos no check-in e no check-out por uma assistente que passa depois ao médico e depois regressa. Os registros que os doentes fazem, deixar de fazer registros em papel e passar a fazê-los online, e depois as videoconsultas naturalmente. Estas videoconsultas devem e têm que ter critérios de elegibilidade, temos que saber quais são as patologias que são compatíveis e as que não são compatíveis com seguimento à distância, e para todas as especialidades que trabalham hoje no Centro Clínico Digital existe um documento igual a este que define quais as patologias que são compatíveis e as que não são compatíveis. E depois os médicos têm que as conhecer e têm que se comprometer através de uma declaração de consentimento informado de que vão cumprir aquelas normas. E estávamos no final do ano passado com novas instalações, estávamos muito contentes com as nossas instalações, quando caiu o Covid-19. E o que é que trouxe o Covid-19 em termos da saúde? Medo. Medo do vírus, pânico em relação ao vírus, todo o mundo, o planeta inteiro tem medo do vírus. E depois o medo leva a isto, 74% dos portugueses têm medo de ir aos hospitais e aos centros de saúde, não é? E depois temos notícias como esta, que aumenta a mortalidade pelos doentes não Covid. E estes doentes têm que ser apoiados pelos profissionais de saúde, nem que seja de uma maneira remota. Portanto, temos hoje motivações para implementar sistemas de tele e de videoconsulta, manter contato com os doentes crónicos, necessidade de interromper evitar interrupções da medicação crónica, esclarecimento sobre dúvidas de saúde, quer Covid, quer não Covid, evitar deslocações desnecessárias aos hospitais e aos centros de saúde e nas instituições privadas, naturalmente, manter o encampo financeiro destas empresas e até haver oportunidades de marketing, por exemplo, nos seguros de saúde. Isso levou a que os grandes grupos de saúde portugueses implementaram rapidamente os seus sistemas de vídeo-teleconsulta. Nós já o fazíamos há 4 anos antes do Covid, mas houve outros grupos que fizeram muito rapidamente, o implementaram. O próprio SNS rapidamente desenvolveu o seu Centro Nacional de Telesaúde, que já vinha programando e acelerou com o Covid, e até mesmo os financiadores, eles próprios arranjaram soluções de apoio à distância aos seus doentes. É claro que é preciso distinguir entre visitas eletrónicas, visitas telefónicas, ou videoconsultas. As diferenças são importantes, não são, e são, de facto, em termos de segurança, são completamente diferentes. Hoje a segurança anda nas nossas cabeças, de todos nós, e a segurança da informática, tudo o que tem a ver com a segurança da saúde, e procuramos antivírus criativos, máscaras criativas contra os vírus eletrónicos. Pronto, eu tinha aqui mais algumas coisas para dizer, só para dizer que o impacto foi muito grande, nós crescemos muito. Neste momento já temos todas estas especialidades envolvidas no Centro Clínico Digital, tivemos que rapidamente evoluir de uma informação presencial para um e-learning, e depois foi o disparar do número de profissionais que foram treinados e o número de videoconsultas, crescemos 3.000% em apenas um mês. Eu terminaria aqui, teria aqui mais uns slides, mas acho que chega agora para a discussão. Eu diria que aquilo que nos demonstrou que foi que, uma vez mais, Charles Darwin tinha razão, não são os mais fortes nem os mais fracos que sobrevivem, são os que melhor se adaptam à mudança, e em Portugal, devo dizer-vos, achei notável a maneira como tantas instituições se adaptaram à mudança. Muito obrigado. Obrigado, uma salva de palmas para esta intervenção, de facto muito boa, e muito obrigada. Uma grande intervenção que ainda bem que fica aqui registada no nosso Facebook Live. Sim, é excelente e mostra como já há muito trabalho que vinha a ser feito e que o tempo da pandemia apenas espelhou e exponenciou esse trabalho que já vinha a ser feito. Passava de seguida a palavra ao Dr. Pedro Martins, é licenciado em Ciências Farmacêuticas, pós-graduado na Avaliação Económica de Medicamentos e Marketing, tem uma longa carreira na indústria farmacêutica e desde 2019 assumiu na Novartis a responsabilidade da unidade de negócio chamada Patient Experience Unit. Acho que é uma mostra de que a evolução dos tempos e a centralidade no cidadão é de todo premente, e com esta pandemia acho que olhamos para
desde o setor do Estado ao setor das empresas, da academia, dos institutos de investigação, ao setor privado, público ou privado, uma centralidade no cidadão como nunca tínhamos visto. E, portanto, todas estas unidades que as próprias empresas, unidades de saúde farmacêuticas colocam agora na parte do patient experience, é cada vez mais notória e, portanto, gostávamos de ouvir a sua experiência, Pedro, sobre o que é esta unidade e como é que vê os telecuidados a acontecerem do ponto de vista do cidadão e da indústria que representa a indústria farmacêutica. Muito obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigado, Filipa, e muito obrigado, Paulo, antes de mais pelo convite para cá estar, e deixem-me começar por cumprimentar todos os colegas de mesa de painel. Tal como a Filipa disse, o meu objetivo é muito falar-vos daquilo que é a nossa experiência, o nosso objetivo, a nossa realidade enquanto indústria, quer dizer, neste caso especificamente enquanto Novartis, porque estou aqui não a falar em nome da indústria, mas da Novartis. Olhando aqui para o título, Paulo, logo um dos pontos, e é uma excelente questão, realidade ou ambição, eu vou tentar aqui falar daquilo e de forma sucinta daquilo que é, ou daquilo que nós temos como ambição Novartis e gostaríamos de ver realizado. Tal como a engenheira Filipa disse, nós em 2019 criámos uma nova unidade dentro da Novartis, tinha precisamente como grande objetivo, como propósito, olhar para aquilo que era a experiência do doente, de forma holística, olhar para aquilo que era a jornada do doente, ambicionando aqui um acesso mais rápido ao que seriam os melhores cuidados, ao que seriam os melhores tratamentos, porque estávamos, no fundo, a observar em determinadas patologias e algumas que nós temos, trabalhamos em algumas áreas, que os doentes demoravam cerca de 10 anos, muitas vezes, desde o momento que começavam a ter os primeiros sintomas até terem acesso, digamos, aos melhores cuidados. E isto, de alguma forma, apesar de ser tradicional a indústria farmacêutica, trabalhar essencialmente junto dos profissionais de saúde, achamos que se calhar devíamos pôr aqui também como ator principal de todo este processo o doente, porque no fundo ele é a figura central. E como é que nós podemos, de alguma forma, também contribuir neste ecossistema, como é que podemos ser um parceiro do Sistema Nacional de Saúde, no fundo, para ajudar a que tudo fosse mais rápido e, se possível, com uma melhor experiência. E temos aqui muito clara a nossa ambição de tentar 2 vezes mais doentes diagnosticados, porque há um grande problema ainda, a falta de diagnóstico em algumas áreas, conseguir que os doentes cheguem lá 2 vezes mais rápido ao sítio certo, àquele que lhes pode dar os melhores cuidados, e depois de lá estarem, claro que consigam ter uma boa compliance e manutenção de todo o seu tratamento. E nós tínhamos pouco tempo de vida, digamos assim, tal como o Dr. Daniel reforçou, quando chegou o Covid. E ainda se tornou mais evidente para nós a necessidade de fazermos algo. Porquê? Porque quando olhávamos aos dados do que se estava a passar à volta, quer do número de consultas que reduziu drasticamente, quer de as formas como os doentes começavam a interagir com os profissionais de saúde, quer de algumas mudanças de hábitos de prescrição, quer de algumas tendências que estavam a impactar a prática dos médicos, que a digitalização da saúde, os telecuidados assumiam aqui um papel fundamental em todo este processo. Nós, no fundo, o que é que tentámos fazer? Olhar de uma forma abrangente, desculpem, estava aqui ligeiramente desformatado, olhar de uma forma abrangente para aquilo que era a jornada de um doente, ou de uma pessoa com um possível doente, digamos assim, tentar perceber em que categorias é que nós podemos aqui atuar, onde é que nós podemos fazer algo e onde é que a digitalização desta jornada do doente pode ser uma mais-valia. E neste momento estamos a trabalhar em várias áreas, no sentido de tentar aqui ajudar e desenvolver algumas soluções que possam, no fundo, otimizar esta jornada. Dar-vos aqui alguns exemplos onde estamos a trabalhar, e alguns deles já foram referidos. Desde logo, de uma fase muito precoce, a identificação de doentes, ou seja, tentando aqui desenvolver ferramentas, tentando aqui desenvolver ou fazendo parcerias com ferramentas já desenvolvidas que permitam de forma mais célere
para determinadas pessoas que têm determinados sintomas, pesquisam sobre determinada informação, temos que os ajudar de alguma forma a tentar perceber o que eles poderão ter, sem nunca, claro que não estamos aqui a fazer diagnóstico, mas de alguma forma ajudá-los e encaminhá-los para o sistema, a colocá-los dentro do sistema para que mais rapidamente cheguem ao sítio certo e não andem perdidos. Portanto, para nós, uma grande área de trabalho onde estamos a investir, aquilo que chamamos de Patient Self-ID. Outra área onde também estamos a trabalhar, e aqui tudo isto eu considero que, no fundo, digitalização desta jornada do doente, tentar de alguma forma automatizar alguns processos, automatizar ou criar algumas ferramentas que, com base em determinadas características clínicas existentes nos processos, podem, no fundo, levantar a bandeirinha e dizer: aqui poderemos ter um caso suspeito de alguma patologia, aqui podemos ter uma necessidade de olhar com mais atenção. Porquê? Porque muitas vezes a porta de entrada para todo o sistema acaba por ser os cuidados primários, e muito bem, e estamos a falar às vezes de patologias que são complexas de diagnóstico e identificar. Portanto, se nós conseguirmos ter aqui um papel e ajudar, isto seria uma grande mais-valia. Depois há um grande grupo, uma grande área onde estamos a trabalhar que tem a ver com a orquestração de cuidados ou a digitalização de pathways. No fundo, isto, e aqui o nosso objetivo acaba por, se calhar, pegar naquilo que seria uma instrução, um blueprint de tratamento de uma determinada patologia e tentar digitalizar, no fundo, este blueprint. Pegar talvez, uma guideline, digamos assim, de tratamento e tentar, de alguma forma, automatizar e digitalizar esta guideline. Pondo aqui, numa mesma solução, diferentes intervenientes, diferentes processos, e desde o tratamento a diagnóstico, o nosso objetivo é criar um processo que seja mais rápido, menos sujeito a erro e que de alguma forma permita acelerar todo o processo. E no fundo, uma fase mais amontante, olhamos também com muito interesse para programas de suporte a doente que permitam atuar cá, naquilo que chamamos compliance ou adesão à terapêutica e também nos cuidados continuados que em muitos casos serão necessários. Em termos, e quando falamos especificamente de telesaúde, para nós, muito interessante e áreas com muito interesse, principalmente a teletriagem, porque lá está, um dos grandes problemas que nós identificamos é o tempo que demora desde os primeiros sintomas até o doente conseguir estar no sistema com acesso aos locais certos. A teleconsulta, que foi muito bem detalhada pelo Dr. Daniel Ferreira, telemonitorização como um passo crítico e, para nós, muito interessante, a telereabilitação em algumas áreas específicas. Em todos estes aspectos, tal como já foi dito, se pudermos fazer isto de uma forma muito mais célere e cómoda para o doente, acho que ganhamos todos e com muito maior satisfação também para o doente. Para terminar e passarmos à discussão, aquilo que, no fundo, nós achamos aqui às vezes como 4 pilares e passos fundamentais, e para que isto resulte, os devemos seguir, tem a ver com utilizarmos cada uma destas soluções de forma correta, no momento correto e nos locais corretos, ou seja, exige alguma análise de base para o que utilizar, quando utilizar e onde utilizar, e lá porque se fala em telesaúde agora não podemos sair todos a querer fazer isto em todo o lado porque não vai resultar. Há um ponto para nós muito importante que é, isto também só vai resultar se as pessoas que tiverem que receber estes cuidados e as pessoas que tiverem que executar estes cuidados de uma forma digital ou à distância, tiverem capacidades para o fazer. Portanto, é muito importante também para nós todo o processo de capacitação e de educação de todos os profissionais de saúde envolvidos e principalmente dos doentes, porque no fundo nada vai resultar se eles não conseguirem utilizar as ferramentas ao dispor. Outro ponto muito importante, e não demorando mais, tem a ver com a interligação das ferramentas e a interligação dos parceiros corretos para que tudo isto funcione, porque nós sozinhos nunca vamos conseguir fazer nada e acreditamos que a inovação que tem que surgir e que tem que acontecer tem que ser
colaborativa. E só no final, para nós, vem então a solução em si disto que eu estive a falar. Acho que há aqui uns passos muito importantes que têm que ser dados, de identificação, de compreensão realmente do problema e do que é preciso, de capacitação e de selecionarmos efetivamente as melhores soluções e os parceiros. Portanto, Paulo, quando me pergunta, ou Filipa, quando nos perguntam isto, se é uma realidade ou uma ambição, aqui a resposta é quase um nim. Eu acho que em alguns pontos já é uma realidade, mas, em minha opinião, ainda é mais uma ambição, na maioria deles, do que propriamente uma realidade. Esta é a minha opinião pessoal. E muito obrigado, e abria então, passava a palavra, Filipa, para a discussão. Sim, muito obrigada, Pedro. Temos aqui alguns assuntos para discutir, porque acho que é um tema muito premente, e como é que a própria indústria farmacêutica se coloca neste contexto, até de perceber a parte inovadora, a parte dos ensaios clínicos, os telecuidados e as ferramentas de telecuidados são claramente um boost para acelerarmos e conseguirmos, e quando olhamos para estes temas de pandemia, claramente é um tema que tem que estar em cima da mesa e tem que ser uma realidade cada vez mais assente e mais à disposição de cada cidadão, que eu acho que é esse o caminho que todos percorremos. Bom, então, antes de começarmos a mesa redonda, eu gostava de dar as boas-vindas ao Tiago, que já se juntou a nós. Tiago, bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Passava a apresentar os dois membros do painel, que ainda não apresentei. Portanto, a doutora Sofia Valente, também ao qual agradeço muito a presença e a disponibilidade para estar connosco. É licenciada em Gestão... Sofia Vicente. Sofia Vicente, peço desculpa. É licenciada em Gestão de Unidades de Saúde, na primeira licenciatura, pelo que percebi, nesta temática. Começou o seu percurso em diferentes unidades de saúde, passando pelo Grupo CUF, a José de Melo, e a Fundação Champalimau, e depois abraçou o desafio do outro lado, das seguradoras, mas conhecendo muito bem o que é uma unidade de saúde, o que é a sua produção clínica, o que é que são os seus indicadores. Portanto, passou para o outro lado, se assim podemos falar, mas com conhecimento profundo do que iriam ser os seus clientes e as necessidades desses mesmos clientes. E, portanto, desde 2015 que está na área das seguradoras e é atualmente responsável pela gestão da rede de clínicas e a gestão da rede de sinistros. Muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceito este convite. O Tiago Close, que é da Associação de Jovens Diabéticos Portugueses, licenciado em Química e pós-graduado em Ensaios Clínicos. Teve também um percurso, assim como o Dr. Pedro Martins, na área dentro da indústria farmacêutica, e atualmente está no IPO de Lisboa como gestor de ensaios clínicos. Tiago, muito obrigada por ter aceito o convite. É também uma honra contar com a sua participação. E como tinha dito no início, acho que é muito importante esta mesa, porque quando dizemos que queremos telecuidados e queremos centrar a saúde no cidadão, acho que temos que olhar para um ecossistema alargado da saúde, não só para as unidades de saúde, nem só para as entidades gestoras da saúde, mas temos que olhar para a parte do cidadão, efetivamente, com as suas necessidades, antes de ser utente e depois de ser utente, as unidades de saúde. A indústria farmacêutica é um player fundamental, porque, como vemos então agora na altura de pandemia, todos os dias temos várias e várias notícias sobre a indústria farmacêutica, quem está à frente na corrida para a vacina, e depois os pagadores, porque se o pagador não perceber que tudo o que aqui estamos a falar é efetivamente um benefício e que traz ganhos em saúde e que torna o sistema mais sustentável, dificilmente passamos de uma escala piloto para uma escala que tenha alguma massa crítica. E começava pelo Dr. Daniel Ferreira, que, tendo em conta, e um dos temas que se fala muito, e que já ouço falar, porque o tema da telemedicina para mim é um tema, não só a telemedicina, mas depois a telemonitorização, que acredito que tem que se complementar as duas, é um tema que é muito falado, mas que depois tem os temas de, e então como é que fica a relação médico-doente, a relação médico-enfermeiro, há uma quebra, não, ficam mais próximos. Eu, dando aqui alguma opinião, parece-me que há uma proximidade, porque é quase a distância, a saúde à distância de um clique, não é? Como costumo dizer, não impedindo efetivamente que há consultas presenciais e não impedindo isso, mas gostava de ter a sua perspectiva, quer na visão de médico,
quer na visão da gestão, enquanto a unidade que dirige, e o feedback que recebe dos seus utentes, se realmente vê uma mais-valia e como é que a vê e como é que isso potencia e melhora efetivamente os resultados em saúde. Muito obrigado pela pergunta, que é de facto é a pergunta que todos os profissionais de saúde colocam sempre, em como é que fica a relação médico-doente. E essa é uma pergunta de facto muito, muito relevante. Como imaginam, os médicos que são defensores da telemedicina não menosprezam de maneira nenhuma a relação médico-doente, bem pelo contrário, eles próprios são profissionais de saúde e o que querem mesmo é nenhuma que sair prejudicada. Eu, aliás, digo sempre, desafio sempre todas as pessoas a perguntarem aos médicos, aos outros profissionais de saúde que fazem videoconsultas, que fazem telemonitorização, e aos doentes que deles as beneficiam, perguntem a uns e a outros o que é que acham da relação médico-doente. E todos eles vão dizer que ficou reforçada e não ficou prejudicada, todos. E não é só por carolice ou por gostar daquela tecnologia ou serem amantes da tecnologia, até porque hoje, até por causa da crise pandémica, temos neste momento só no nosso grupo 800 médicos que foram treinados para fazer telesaúde. E naturalmente muitos deles, alguns meses antes, ou 2 ou 3 meses antes da pandemia, diziam, não, isso não é para mim, isso é também a relação médico-doente e o contacto, até terem os primeiros contactos. É claro que a pandemia mudou muitas coisas, a gente pode dizer, isso foi por causa da pandemia, mas então e os doentes que já faziam antes? A questão aqui é que isto não é panaceia para todos os males, foi muito importante em tempos de pandemia, muito importante. Eu tenho mesmo que dizer aqui que acho que as consultas telefónicas foram muito importantes, mantiveram o contacto entre o médico e o doente, embora eu acho que não sejam consultas médicas e acho que não deviam contar como consultas médicas, muito sinceramente, é uma opinião pessoal. Mas, de facto, reparem, nós montamos todo o nosso sistema baseado nesta ideia. Eu tenho um doente crónico que sigo e que tem uma insuficiência cardíaca, ou tem hipertensão arterial, ou tem uma diabetes, e eu vou segui-lo durante os próximos anos. Habitualmente, na minha instituição, e esta não é a minha, é qualquer instituição de saúde, eu consigo vê-lo talvez 2, 3 vezes por ano em consulta externa. Se eu puder, nos intervalos entre essas consultas, manter o contacto com ele, tirar-lhe as dúvidas, renovar-lhe a medicação, ver se teve efeitos secundários dos medicamentos que lhe demos, discutir com eles os resultados dos exames que eu até lhe pedi na última consulta presencial, e se eu tiver o bom senso de ir alternando consultas presenciais com consultas à distância, não fazer sempre à distância ou não ter que fazer sempre presencial, então eu vou manter mais contacto com o meu doente. Eu, se calhar, em vez de duas interações com o meu doente por ano, vou ter 4 ou 5. E depois vejam só, e o doente que mora nas ilhas e que vem de avião de propósito para vir à consulta? E os doentes que eu sigo em 15 países? Que uma vez por ano vêm a Portugal e nos intervalos não tinham maneira de contactar comigo, a não ser por e-mail ou por telefone, o que não é a mesma coisa. Se eu fizer uma videoconsulta, então eu tenho um melhor contacto com o meu doente. Isso não prejudica em nada a relação médico-doente, perguntem a uns e a outros e vão ver a resposta. Só para complementar, até o exame físico. Então onde é que fica o exame objetivo dos doentes? Claro que a esmagadora maioria das vezes terá que haver uma primeira consulta presencial, onde eu faço toda a história clínica desde o início ao fim, que tem a anamnese, tem o exame objetivo e tudo mais. Mas depois imaginem só, eu vou ao médico, ele pede-me uma análise, ou um raio-x, ou um eletrocardiograma, e depois faz-me vir uma semana depois só para discutir aquele resultado daquele exame, ele já me auscultou, já me observou, já me palpou. Porque é que eu tenho que deslocar mais vezes dezenas ou centenas de quilómetros, perder um dia inteiro de trabalho, mesmo que moro ali ao lado, mas no meu emprego vou perder um dia inteiro de trabalho, quando em 15 minutos eu posso falar com o meu médico, discutir o resultado do exame e ele aconselhar-me o melhor seguimento para a minha situação. Portanto, relação médico-doente sai reforçada, não sai prejudicada. Muito obrigada. Eu passava aqui a palavra à doutora Sofia, pedindo-lhe... nesta altura, e tendo em conta o que o doutor Daniel disse, que é claramente a relação médico-doente sai reforçada, há um benefício efetivo, quer para o doente, quer para o médico, quer para o profissional de saúde que segue aquele doente, pode ser, não ser só o médico, e há claramente uma sustentabilidade em tudo o que vimos, pelas deslocações, pela a forma mais direta com que podemos fazer esta relação,
e o evitar deslocações, não é? Que podemos estar em qualquer lugar e ter este modelo de contacto. Como é que as seguradoras e como é que o seu grupo efetivamente olhou neste tempo de pandemia e já olhava antes para este tema dos telecuidados, porque claramente se há 5 anos não víamos este tipo de teleconsulta ou de telemonitorização ainda de uma forma sustentada e premente do lado das seguradoras, hoje em dia já é uma realidade e as próprias seguradoras têm até linhas de apoio que fazem esta primeira triagem. Portanto, é perceber como é que foi este tempo de pandemia, o que é que já tinham feito antes e como é que perspectivam, enquanto pagadores e enquanto gestores de uma carteira de seguros, como é que olham para estes telecuidados, que não é só uma teleconsulta, mas é também uma telemonitorização de algum tipo de doentes, não estamos a falar de todas as doenças, como já falou o doutor Daniel, mas como é que olha e como é que o seu grupo tem visto antes e depois pandemia? Antes de mais, muito obrigada por me terem convidado a cá estar. Tem sido de facto aqui um painel muito agradável e um assunto extremamente interessante e de facto atual. Nós temos vindo, nós tivemos vários tipos de abordagem, portanto o Grupo de Tranquilidade General teve vários tipos de abordagem e nós tivemos uma que teve uma necessidade muito premente e muito rápida de acontecer, foi a nível de facto da área das consultas e a nível da linha de facto de apoio que nós já tínhamos e que tivemos que a tratar, e depois tivemos uma que também já foi falada pelo Dr. Pedro Martins e que teve a ver com a telereabilitação. Portanto, eu optava por explicar as duas, porque de facto são abordagens completamente diferentes e que teve timings também de implementação completamente diferentes dentro da companhia e são ambas interessantes e que vale a pena explicar-vos um pouco. Portanto, no que diz respeito às consultas, sem dúvida, nós temos uma população, e neste caso em concreto, a área que eu trabalho agora e que é de sinistros, portanto, e é muito especial. É extremamente especial, tem sido uma aprendizagem trabalhar com sinistrados, porque, e tendencialmente é uma área que queremos que haja uma presença física, queremos que haja uma monitorização muito presente entre médico e sinistrado, portanto, e eles também gostam que assim seja, porque de facto não é um doente, não é um paciente, não é um cliente, é um sinistrado. É uma pessoa que se magoa, uma pessoa que tanto pode ser uma pessoa que quer de facto ficar bem e tratar-se rápido, como muitos deles, infelizmente, são pessoas que não querem. E, portanto, nós brincamos muitas das vezes, e não me levem mal aquilo que eu vou dizer, mas muitas das vezes nós temos pessoas que querem ter a profissão sinistrada. E, portanto, temos aqui uma dicotomia de pessoas e que temos que também tratá-las de formas diferentes, porque elas são diferentes, ok? E, portanto, a nossa abordagem, de facto, teve que ser adaptada e quando tivemos aqui um boom, de repente, na área do Covid, aquilo que fizemos foi, de repente, adaptar-nos à mudança e criámos um corpo clínico. Nós temos 2 centros clínicos, tivemos que promover os nossos parceiros de rede hospitalar são o Grupo Luz, onde o Dr. Daniel Ferreira faz parte, mas também a rede CUF, a rede dos hospitais particulares do Algarve, e depois temos 2 centros clínicos que estão muito presentes connosco, um em Lisboa, que é na Luz, e outro da Casa de Saúde da Boa Vista, em que tivemos que lhes fazer o desafio aos nossos próprios médicos que de repente têm que fazer teleconsulta, de repente têm que tratar os nossos sinistrados à distância e eles têm que aceitar isso, que é difícil. Acreditem que é muito difícil, de repente, dizer aos sinistrados que têm que receber contactos vídeo e contactos telefónicos dos nossos médicos e perceber como é que eles estão e, acima de tudo, fazer com que eles demonstrem como estão, aquelas feridas, aquelas amplitudes, à distância. Pronto. Foi um desafio, correu bem, fez-se, e nós chegámos a atingir 75% de teleconsultas. Okay? Fizemos apenas 25% de consultas presenciais e 75% de consultas por vídeo ou por telefone. Fizemos um misto dessas duas coisas. E sempre muito orientado também por via de telefone, da tal linha de telefone que nós também já tínhamos criado anteriormente e que de repente o boom do número de chamadas aumentou dramaticamente e só orientámos para consultas presenciais, tornou-se obrigatório ligar para esta linha e nós só orientámos para consultas presenciais efetivamente quem tinha que ser. Pronto, quem tinha que fazer de facto exames, quem tinha que ser de facto tratado presencialmente e não poderia ser de outra forma. Estamos a falar, não se esqueçam que nós estamos a falar de musculoesquelética, portanto 90% dos nossos sinistrados são área de ortopedia e os restantes são praticamente todos oftalmologia, portanto temos que ter aqui algum cuidado porque são áreas que têm que ser vistas pessoalmente. Claro que a atividade diminuiu drasticamente,
o número de sinistros, porque muitas das pessoas ficaram e foram recolhidas para teletrabalho, não é? Portanto, foi também uma experiência, porque nós também tivemos que criar um seguro de teletrabalho. O que foi difícil, porque a determinada altura, se uma pessoa caía das escadas abaixo de casa, era, em teletrabalho também era um sinistro, coisa que antigamente não era, não é? Porque era initeri, que era o percurso entre o quarto e a sala, que ia para teletrabalho, era considerado já um sinistro, que também é um desafio nesta área. Portanto, foi tudo uma adaptação. Depois, uma área que vale a pena muito partilhar convosco, a qual eu sou muito fã e madrinha, é a telereabilitação. Nós temos, e que o Dr. Pedro Martins já falou, eu penso que sendo assim ele terá algum conhecimento sobre esta área, que é, nós fizemos um piloto, começámos por fazer um piloto, exatamente por aquilo que a doutora Filipa há pouco dizia, nós claro temos que saber sempre os pagadores se é rentável, se não é rentável, e portanto fizemos um piloto de 6 meses com uma empresa parceira, amiga, que é a Sword Health, que a doutora Filipa está a dizer que sim, portanto eu penso que conhece, não é? Nós fizemos um piloto com eles, nós somos atualmente o principal parceiro em Portugal, em que nós fizemos uma análise que sim, se era possível conseguirmos tratar os nossos sinistrados à distância em determinadas áreas, em determinados contextos de patologias que foram identificadas e quais foram tratadas e identificadas pela nossa direção clínica, e foram feitos protocolos específicos, e que resultou e que os resultados foram excelentes, melhores do que aquilo que era a reabilitação tradicional, não descurando aquilo que é o contacto físico do doente, porque aquilo que se faz é complementar a reabilitação à distância com consultas e concessões presenciais, portanto nunca descuramos que tem que haver sempre um contacto presencial, mas o que é certo é que quando se deu a pandemia, esta foi a solução. Nós tivemos cerca de, eu não vos vou, não querendo pensar, vocês não querendo pensar que eu estou a exagerar, mas nós tivemos 100% dos nossos sinistrados em reabilitação, em reabilitação à distância, ou por via da telereabilitação da Sword, ou por via de uma outra equipa que nós montámos que fazia videosessões, porque a reabilitação não serve todas as patologias, nomeadamente a parte da mão, o punho, e portanto nós montámos uma equipa paralela que em parceria também trabalhava, e portanto nós tivemos 100% da reabilitação a ser feita online. Isso quer dizer que, de facto, houve uma dificuldade imensa em fazer sessões, porque a principal área que fechou foi a reabilitação, as clínicas fecharam, entraram em pânico, muitas delas, e fecharam, e portanto a solução foram, de facto, estes nossos parceiros, que já eram felizmente de longa data, não, parece que não, mas um ano em trabalho árduo e parceria já é bastante nestas áreas, e portanto já tínhamos aqui um contexto simpático e portanto correu bem. Portanto, estas de facto foi os pontos que nós conseguimos encontrar na pandemia, que têm resultado. Provavelmente vamos precisar deles agora para uma segunda vaga, porque ela tende a existir. Os nossos parceiros da rede hospitalar fizeram também deram-nos muito apoio e fizeram as consultas. Não sei se eventualmente a equipa do Dr. Daniel, se a usámos ou não, usámos e abusámos eventualmente, mas tivemos colegas seus com certeza a utilizar as plataformas e a utilizar e a fazer. Sem dúvida os nossos agradecimentos porque foram impecáveis, os sinistrados adaptaram-se e tem decorrido de facto lindamente, e sem dúvida que mudou a nossa forma e a forma da seguradora e do grupo olhar para a forma como vamos fazer os cuidados daqui para a frente, porque vai tudo mudar e tem estado tudo a mudar, de facto. Me permite só, portanto, vê que esta parte da telereabilitação acho que é um tema também que nem estávamos aqui a abordar tão em concreto, mas claramente são áreas que têm vindo a desenvolver e a Sword tem tido imenso sucesso, conheço bem, em termos do que é telereabilitação, quer cognitiva, quer física, não é? Porque estas plataformas podem ir às duas áreas. Vê que isto vai continuar, imaginando que amanhã teríamos uma vacina, não é? Como assim se anuncia muitas das vezes, mas só não suponhamos, porque efetivamente ela provavelmente não a vamos ter. Esta é uma área de apoio e que vai continuar, claramente, estejamos no modelo de pandemia ou não é? Sim. Do nosso ponto de vista é para fazer a continuação, porque muitas vezes vemos esta aceleração, não é? E o digital acaba por... As barreiras quase que foram obrigatoriamente tiradas, porque enfrentámos uma pandemia que não conhecíamos e, portanto, tivemos que encontrar novos modelos. Mas realmente a pandemia desaparecesse,
para vós faz sentido continuar neste modelo de telereabilitação, de apoio à distância? Sim. A telereabilitação já estava e vai para continuar, portanto isso não havia margem de dúvida. Nós não antecipámos por obviamente saber que existiria uma pandemia, nós antecipámos porque achámos que já era uma forma de tratar, por tudo aquilo que a doutora Filipa já nos disse, que é obviamente que os custos reduzem, quer dizer, há aqui um equilíbrio muito grande entre da forma como se trata e obviamente tratamos, aquilo que entendemos é que tratamos melhor os sinistrados e poupamos dinheiro, não é? Portanto, porque acontece sempre assim. E depois, mesmo esta questão das consultas, nós entendemos, e nós já colocámos neste momento, nós estamos a fazer, o mercado sabe, nós estamos a fazer neste momento uma fusão entre duas seguradoras, entre a General e a Tranquilidade, e isso implica também uma fusão de equipas, e a próprias guidelines que nós estamos neste momento e que está diretamente na minha área, que é a fusão das equipas médicas, nós já temos uma guideline já para a nova equipa, que vamos ter que intercalar, e que faz sentido para nós intercalarmos mesmo pós-Covid, consultas presenciais com consultas à distância, sejam elas por vídeo ou muitas delas telefónicas, como o próprio Dr. Daniel dizia, porque entendemos que isto promove a proximidade entre os doentes, clientes, sinistrados, entendendo que até os próprios sinistrados também têm que ser tratados cada vez mais de uma forma mais, peço desculpa a palavra, mas mais normal do que tão distinta. Portanto, eles também têm que sentir que fazem parte do padrão. Até porque cada vez mais nós, recorrendo a unidades de saúde de referência, aos tais ditos parceiros hospitalares, como a Luz, como a CUF, como os hospitais particulares do Algarve, eles sentem e eles querem sentir que estão a ser tratados como se fossem lá numa instituição e numa situação privada, seja ela pelo seguro de saúde ou seja ela por escolha própria. E, portanto, também temos que os tratar dessa forma, e aumentando, obviamente, a qualidade e satisfação do sinistrado. E, portanto, faz parte tudo do nosso plano de continuidade da gestão de rede de prestadores. E até porque estas áreas de telereabilitação, muitas vezes estes programas com tecnologia permitem fazer um programa quase muito mais individualizado do que seria muitas vezes em termos presenciais, e à medida e um bocadinho à disponibilidade do que o doente ou o utente possa ter no seu dia-a-dia, não é? Porque é uma sessão remota, é uma sessão digital e, portanto, também permite alguma flexibilidade e os estudos apontam que efetivamente se consegue personalizar os cuidados de uma forma e avançar de uma forma mais distinta. Por último, só complementar isso que a doutora Filipa está a dizer, nunca se viu um relatório tão bem feito de reabilitação de um fisioterapeuta como se vê um relatório da telereabilitação, da SWORD. Inclusive nós conseguimos ver o avatar, quer dizer, nós conseguimos, em caso de conflito, que o sinistrado esteja a dizer algo diferente daquilo que a máquina observa, porque a máquina observa todos os movimentos. Nós, inclusive, eles conseguiram, em uma situação que houve concreta de conflito, conseguiram me enviar um avatar onde vê-se exatamente os movimentos que o sinistrado fez. E, portanto, quer dizer, isto já chegamos ao limite da tecnologia. É um novo patamar. Novo patamar, exatamente. Portanto, não há como contornar isso. Certo. Obrigada. Eu passava aqui a palavra ao Tiago e perguntando, olhando para a associação que representa dos jovens diabéticos em Portugal, e a tecnologia, não é? Quando falamos, parece que é tudo mais fácil quando estamos a falar de uma população mais jovem. É assim, ou quando olhamos para a saúde, a adoção da tecnologia também tem as mesmas restrições na população jovem ou menos jovem? Como é que encaram ou como é que vê esta adoção da tecnologia, nomeadamente como é que um doente crónico como os diabéticos podem ser monitorizados à distância e se sentem que efetivamente a telemedicina e a telemonitorização é uma mais-valia, ou ainda existem muitos obstáculos que devam ser ultrapassados neste ecossistema mais alargado e que temos hoje aqui representado, para que isso seja mais efetivo e para que o dia-a-dia do doente crónico decorra o mais normal possível e comparado a pessoas que possam ou não ter uma ou mais doenças ou não ter nenhuma doença. Como é que vê esta adoção e que barreiras ainda permanecem para que isto seja uma realidade mais efetiva e que esteja quase na decisão de cada utente decidir que tipo de acompanhamento quer fazer? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Só uma nota preliminar, como na introdução também referiram da importância das unidades de cuidados de saúde, até na atual pandemia, na resolução.
Queria destacar aqui o papel importante que, de facto, os sistemas públicos de saúde têm na investigação, como se tem em outros países, infelizmente não em Portugal, que ainda não tem a estrutura de investigação. Digo isso também por defeito profissional meu, que trabalho na área de investigação e sei o que nós ainda não temos estruturas, como, por exemplo, no Reino Unido. Espero que em breve teremos. Passando agora ao assunto da telemedicina, especialmente na área da diabetes. Em primeiro lugar, temos o maior desafio de todos, penso que é a equidade no acesso. A diabetes é uma doença de números, ou seja, temos o controle da glicemia feita com base num tratamento com insulinoterapia intensiva, muitas vezes. Estamos a falar, quando estou aqui a falar dos jovens ou das pessoas com diabetes tipo 1, e nós já temos esse hábito de registar imensa informação e imensos números. Portanto, desse ponto de vista, partilhar esses dados à distância, seja através da tecnologia que for, que até pode ser o e-mail, é perfeitamente possível. Mas temos aqui problemas de assimetria no acesso a esses cuidados de saúde e à própria informação. As populações que não estão mais longe dos centros urbanos e as pessoas com menos acesso, com menos formação e com mais info-exclusão, são as pessoas com pior controle da diabetes, seja qual for, mas especialmente na diabetes tipo 1. E, portanto, essas pessoas não irão ganhar com a telemedicina, irão ficar a perder. Pessoas que não estejam muito... porque a diabetes tem uma componente de números, que é muito analítica, mas tem, como todas as doenças, uma componente motivacional. Se houver possibilidade de motivar os doentes à distância, será uma mais-valia, e fico contente de haver médicos suficientemente adaptados às novas tecnologias para que digam que isso é perfeitamente possível, mas existe o contacto humano, continua a ser essencial na medicina e temos que olhar também para aquilo que é ouvi a palavra holística, não temos que olhar para isso de forma holística para ver o que se passa hoje em dia nos cuidados de saúde. Cada vez mais os médicos e os enfermeiros e os restantes profissionais de saúde são pressionados para a eficiência, para fazerem consultas mais curtas e mais gestão dos doentes à distância, e a quem acaba por lucrar com isso são medicinas alternativas que estão mais focadas no contacto direto com os doentes. Preocupa-me que essa parte humana fique descurada. Sei que o Dr. Daniel referiu que isso não fica, que isso é algo tido em conta, mas seja como for, temos de ter noção. Eventualmente, a telemedicina até poderá facilitar um contacto humano, ou pelo menos mais conversa do que as consultas presenciais, porque existem alguns ganhos de efetividade, de facto, de eficiência, ao reduzir os tempos de espera nos próprios hospitais, e os próprios doentes também ficam com mais disponibilidade. E, finalmente, já que temos aqui os representantes de várias empresas, os diversos sistemas que nós temos de registro de informação. Nós temos bombas de insulina que registram toda a informação, dados que é possível transferir para computadores, temos sensores que medem a glicemia continuamente, temos análises feitas em laboratórios externos ou dentro do Sistema Nacional de Saúde. Esta informação toda está espartilhada, por motivos também de proteção de dados, mas também muitas vezes porque as próprias empresas querem, no caso das bombas e dos sensores, querem guardar algum tipo de propriedade intelectual sobre o acesso aos dados e, portanto, torna-se difícil aos próprios doentes partilhar esses dados de forma facilitada. É importante trabalhar em plataformas que permitam, plataformas comuns de acesso aberto, que facilitem a partilha desses dados e dessa informação pelos doentes e que não passe por plataformas das empresas. Não é justificado dizer que a única forma de partilharmos dados da nossa saúde, obtidas por um sensor de uma empresa, que apenas seja possível partilhar esses dados através de uma plataforma propriedade da empresa e que passa a ter acesso a esses dados. Existe esse problema atualmente, existem sensores em que é possível partilhar os dados, mas depois nos dão, e deram-me a mim há alguns meses, um consentimento para partilhar os dados à distância, que eu rejeitei, porque além de ter uma péssima tradução do inglês, tinha cláusulas claramente abusivas no sentido de partilha de informação. E a partir daí deixa de ser possível usar aquela plataforma da empresa. Não é aceitável que as empresas, e não digo que sejam os presentes a fazê-lo, vi a aprovação do Pedro Martins, portanto imagino que tenham isso em conta. É importante de facto que essas partilhas de dados sejam através de formas independentes, que permitam que o doente decida não partilhar os seus dados, a não ser com a sua instituição de saúde que o segue. E é importante, claro, deixar a decisão do lado do doente.
O consentimento informado inclui isso, inclui que o doente tenha a liberdade de dizer que sim, vê as vantagens da telemedicina e prefere ser seguido em telemedicina em 3 ou 4 consultas anuais e haver apenas 1 ou 2 consultas presenciais. A diabetes tipo 1 é anómala, porque tem um acompanhamento a muito longo prazo e acaba por haver vantagens também de análises, pelo menos presenciais, e, portanto, 1 ou 2 consultas presenciais por ano serão necessárias. Mas o resto realmente pode ser à distância. E esse mix deve ser também, o doente tem que ser ouvido e tem que ser incluído. Doentes que se adaptam também às tecnologias, faz sentido e até minora um bocado a carga para os profissionais de saúde. Doentes em que a vantagem do contacto direto seja óbvia, e estamos a falar também às vezes de pessoas que precisam do contacto humano para se motivar. Pessoas que precisam de descansar um bocado dos dados, dos números da doença e estarem a falar com o seu médico e serem ouvidos. Isso não pode ser perdido, isso não pode, tem que ser conciliado com a telemedicina. E, portanto, serão essas as minhas 3 preocupações: o equidade no acesso para as populações mais desfavorecidas ou menos capazes de se adaptarem à telemedicina, a perda da medicina enquanto arte do contacto humano, e que a decisão respeite de facto o doente e que a telemedicina esteja de facto centrada no doente e não numa determinada tecnologia. Muito obrigada, Tiago. Eu penso que são temas, e sem ter programado isto, esta mesa redonda, eu ia passar a palavra ao Pedro. Há aqui alguns temas que o Pedro também pode elaborar nesta lógica da sua unidade de negócio do Patient Experience, como é que esta resposta, não em concreto a este tema, mas como é que vem este tema de proteção de dados e de partilha de dados, e como é que estas plataformas são mais agnósticas, como é que a indústria também está a promover cada vez mais esta literacia digital, porque uma das coisas que o Tiago aqui fala é que muitas das pessoas não têm acesso ou não têm a literacia suficiente para ter acesso a estas plataformas e, portanto, acabam por poder ficar excluídas. Como é que, dentro da sua unidade e dentro da Novartis, estão a trabalhar estes temas para garantir que, efetivamente, esta equidade é fundamental, porque quando estamos a falar de novas tecnologias, elas são importantes, mas também temos que garantir um acesso à população em geral e não apenas a alguns nichos que possam ter acesso a essa mesma tecnologia. Obrigado, Filipa. Estava aqui em mute, só tirar. Eu gostava, a propósito dos comentários que eu vi, e gostei de todos, e agradeço os comentários, só fazer aqui e que tem também a ver com a resposta, que tem a ver com o facto de nós algumas vezes abordamos estes temas quase como o tudo ou nada, ou telemedicina ou não, ou teleconsulta ou não teleconsulta, telereabilitação ou não telereabilitação. E o grande tema do dia 12 é a experiência do doente. E na experiência do doente, para mim, um dos fatores que faria com que tivéssemos todos mais sucesso nisto era perceber os diferentes perfis, as diferentes personas que nós temos. E perceber o que é que se adapta a cada um, perceber o perfil dele e perceber em que doentes é que nós podemos utilizar umas ferramentas, em que doentes é que nós não conseguimos utilizar essas ferramentas. Perceber os use cases de cada uma destas ou teleconsulta ou telereabilitação, e perceber o que é que faz sentido em cada uma delas. Porque eu acho que isto nunca vai ser tudo ou nada, tudo por um lado ou tudo por outro lado, e tem a ver com esta conjugação das diferentes formas, tal como o Dr. Daniel disse no início, que vai dar algum sucesso de começarmos a dar alguns passos neste sentido e conseguirmos utilizar estas ferramentas com sucesso e baseado na evidência, porque muitas vezes o que acontece também é baseado em opiniões pessoais de eu acho que isto não resulta, ou eu acho que isto não tem relação pessoal, ou isto nunca vai funcionar, e fazermos cada vez mais provas de conceito, pilotos, mini-estudos, para percebermos exatamente o impacto que cada uma destas coisas tem e realmente a verdade do que é que funciona e do que é que não funciona e em que locais. Relativamente à questão e queria só fazer este ponto que acho que é super importante. Relativamente à questão dos dados, eu até fiz o sinal da aprovação, porque, tal como eu disse, eu acho que para termos sucesso em implementação de muita da inovação e de muitos destes pontos, eu acredito que isto só se vai conseguir de forma colaborativa. Eu acho que a inovação só se consegue, e o avanço só se consegue de forma colaborativa. E se cada um de nós quiser inovar, quiser fazer coisas diferentes, mas de alguma forma
criar proteções de falta de partilha de conhecimento, falta de partilha de dados, coisas que no final, e quando falamos de experiência do doente, vão criar uma má experiência ao doente. Imagina um doente que para controlar ou reportar os dados de glicemia tem que ir a uma plataforma, para reportar os dados de hipertensão arterial tem que ir a outra plataforma, depois para contactar o seu médico tem que ir a outra plataforma. Isto é uma experiência horrível e isto nunca vai resultar e não vai acontecer. Portanto, eu sou favorável de modelos colaborativos. Claro que cada empresa que desenvolve estas ferramentas e lança esta inovação para o mercado tem que ter algumas proteções, tem que conseguir alavancar aquilo que está a fazer em prol do seu negócio, mas há muitos aspectos que a colaboração, a partilha de dados, o trabalho em conjunto, partilharmos conhecimento, partilharmos experiências, vai fazer com que no final aquilo que vamos conseguir dar ao doente vai ser muito melhor, ao doente e a todos os players do setor, vai ser muito melhor, e os ganhos com isso vão ser também maiores para a empresa que se calhar inicialmente pensava que não era uma boa abordagem ter mais abertura para uma ou outra partilha. Claro que depois há aqui assuntos, e não entrando nisso, assuntos regulamentares e assuntos de proteção de dados que têm que ser todos respeitados, e muitas vezes também queremos ter a maior partilha, maior abertura, e também não é possível porque a legislação é muito rigorosa nesses pontos. Portanto, a minha vontade é ir na direção daquilo que o Tiago estava a dizer, ter cada vez maior colaboração com diferentes players que estão no setor e criar esta inovação, avançar de forma colaborativa, tendo noção que por vezes não é possível também por alguns entraves. Não sei se respondi. Falta alguma coisa? Eu acho que podíamos continuar, porque neste tema, claramente, acho que temos de olhar novamente, como disse no início, para um ecossistema alargado, temos que perceber as diferentes necessidades e, como o Dr. Daniel também falou e o Tiago, que é nada passa a ser totalmente virtual, as pessoas têm de ser pré-selecionadas, tem de haver um acompanhamento quer remoto, quer físico, e efetivamente somos seres humanos e mesmo no tempo da pandemia nós percebemos que há momentos em que temos de estar presentes e temos que nos voltar a encontrar, quer seja no setor da saúde, quer seja nas empresas em que estamos inseridos. Estes momentos em que temos que reunir presencialmente, temos que estar presencialmente, são fundamentais, porque no final do dia somos seres humanos e este contacto é sempre fundamental. E, portanto, olhar para as necessidades que as empresas vão ter que inovar, vão ter cada vez pôr mais inovação, o cidadão vai ter que também procurar a sua literacia e estar mais próximo do que vai ser a nova tecnologia, porque isso claramente o vai ajudar. E o setor ser mais sustentável no final do dia, com custos que possam ser sustentados pelo país, pelas entidades, é fundamental quando olhamos para esta lógica e como é que queremos acelerar o digital dentro da área da saúde. Nós podíamos continuar aqui várias horas, porque a conversa continuaria, mas temos também de respeitar o tempo. E eu ia pedir que cada um de vós, pela ordem como fizemos agora esta mesa redonda, o Dr. Daniel, depois a doutora Sofia, o Dr. Tiago e finalmente o Dr. Pedro Martins, para vós qual é o principal passo limitante quando queremos que isto seja uma realidade mais efetiva, e estamos a falar de telecuidados, e se pudessem transformar algo ou transformar esse passo limitante, que ação tomariam para que esse passo limitante deixasse de existir ou tendesse a ser quase nulo, quase como uma reação química em que estamos a ter um catalisador para que tudo acelere. Dr. Daniel. Pergunta difícil logo para ser o primeiro a falar. Até porque eu acho que disseram-se aqui coisas muito importantes e uma delas é que não há one size fits all em telemedicina ou em saúde, nenhuma solução será boa para todos os doentes e portanto a acessibilidade e a equidade na acessibilidade é fundamental, mas eu acho que temos que dar opção. O que eu acho que não pode ser não haver opção, é tudo digital ou é tudo presencial, eu acho que as pessoas
têm o direito de escolher. Eu tenho o direito de ir ao meu banco se eu quiser ir falar com o meu gestor de conta, ou que tenho o direito de fazer home banking porque não tenho tempo, não é cómodo para mim, não é do meu melhor interesse. Claro que em saúde isto é ainda mais importante, é evidente, mas eu concordo com o que o Tiago dizia, só não sei se só porque é digital já vai ser menos acessível ou mais difícil ou excluir muita gente. Haverá doentes para o digital, haverá doentes para o presencial e muitos, a esmagadora maioria, quererão uma coisa mista. Eu quero ter o meu médico com quem vou lá e quando eu quero, e aliás no nosso projeto, todas as consultas são sempre a opção entre o médico e o doente. A próxima como é que vamos fazer? Fazemos à distância ou fazemos digital? Ou fazemos presencial? E depois nós próprios médicos impomos regras. Não pode ser sempre à distância, não pode ser sempre digital. Eu alterno geralmente 2 à distância e uma presencial, 2 à distância e uma presencial, se for essa a opção do doente. Porque há muitos doentes que me dizem, não, eu gosto de cá vir, é uma maneira de sair de casa. E eu acho que isso é simpático. Depois, há algumas soluções que eu acho que não são boas soluções. A consulta telefónica não é uma consulta, na minha opinião. Eu tinha uma doente, muito rapidamente, eu tinha uma doente que me dizia na última consulta presencial, que me dizia assim, doutor, eu não me sinto bem com aquela medicação que a minha psiquiatra me passou, acha que eu devo parar? Eu disse, não, espera lá, mas já falou com a psiquiatra? Não, eu nem a conheço, ela fez-me 2 consultas, a primeira e a segunda pelo telefone, eu nem sei quem ela é. Portanto, isto é que não pode acontecer, é isto que o Tiago estava a dizer que não pode acontecer, obviamente, só digital, só presencial, acho que tem que haver opção. Uma solução que fosse solução para tudo, Filipa, não acho que haja. Eu acho que dar opção, criar opções para as pessoas poderem escolher bem, com qualidade e para ver aquilo que melhor se adapta, como dizia o Pedro, escolher bem aquela opção que para mim é mais confortável. Não me obriguem a escolher presencial ou digital só, deem-me a opção e eu adaptar-me-ei àquilo que acho que é melhor para o meu seguimento futuro. Doutora Sofia. Ora, a nossa perspectiva e a minha perspectiva particularmente, não podemos dar, no caso dos sinistrados, aqui a opção não é bem um tema, embora respeito e concordo que quando estamos a falar de doentes é uma opção, mas aqui o meu passo limitante e aqui aquilo que eu é de facto as pessoas, é de facto a postura das pessoas quando têm o sinistro, é o facto do sinistrado tanto poder ser uma pessoa que de facto quer melhorar, e aí é fácil de o tratar, como de repente apresenta-se uma pessoa que não quer e que fica com a tal profissão sinistrada e portanto é muito difícil perceber à distância se ele está a fingir ou se está de facto a prolongar aquilo que não é prolongável e obviamente que à distância consegue prolongar muito mais facilmente. E portanto aquilo que eu gostaria de conseguir ter era de facto ter aquela que é uma verdadeira varinha de condão e perceber à distância se o sinistrado está a fingir ou não está a fingir, quer fosse, e aí a teleconsulta de facto, tanto da razão não funciona, a videoconsulta funciona ligeiramente melhor, mas acima de tudo a dificuldade é esta, não há de facto uma receita milagrosa para ninguém, temos que também o digital não é bom para todos, nem sequer na reabilitação, nós temos sinistrados que não se aplica à reabilitação, não conseguimos, as consultas também não. Acho que aqui o segredo de facto é nós tentarmos encontrar o ponto de equilíbrio. Acho que não podemos abandonar nenhuma das duas, acho que chegamos a um ponto que é fundamental conviver com as duas e é fundamental tentarmos que aquelas pessoas em concreto, cada pessoa em concreto, conviva com as duas, como nós com certeza que estamos a fazer com cada um de nós, nas nossas profissões, nas nossas vidas. Portanto, acho que esse deve ser o segredo de sucesso também das nossas organizações, daquilo que nós fazemos no dia-a-dia, não é? Acho que é a melhor coisa que nós podemos fazer. Sim, acho que é quase como o misto que temos agora no trabalho, não é? De conseguir ter teletrabalho e ter trabalho físico, aplicá-lo também no contexto da saúde. Desculpem que eu tirei. Passava a palavra ao Tiago, também para o mesmo desafio. Pois eu estava com o mesmo pensamento que concordo com o Dr. Daniel. A decisão tem que estar na esfera do doente. Um doente que seja obrigado a telemedicina ou a medicina presencial, contrariado, não vai colaborar da mesma forma. Não há nada como... portanto, se há uma medida importante, é essa. Todas as outras depois serão facilitadoras, ou seja, termos internet de banda larga para todo lado, internet das coisas, aparelhos em plataformas abertas em que seja simples, partilhar os dados de forma direta com a instituição de saúde, tudo isso, sim. Agora, a usabilidade das próprias soluções, sim. A usabilidade das próprias soluções, sim. A usabilidade, sim, claramente, e estamos em...
ouvi o Dr. Pedro Martins a falar, então hoje em dia com o RGPD é praticamente diariamente que estamos a consentir o uso dos nossos dados. As plataformas que partilhem estes dados devem estar organizadas de tal forma que não passe por muitas empresas, que não passe por muitas entidades, porque senão o consentimento do doente para partilhar os dados deixa de existir. Quando diariamente temos que consentir com 20 entidades para que possam aceder aos nossos dados, nós deixamos de consentir. Passamos a dizer que sim, mas isso não é consentir, isso é apenas dizer que sim para podermos usar as plataformas e não é respeitar o doente, é tornar o doente alguém que obedeça ao ecrã e ao botão para carregar. E, acima de tudo, é isso. Muito obrigada. Eu não ouvi, Filipa, porque está em mute, acho eu, mas acho que era para continuar a... Sim, peço desculpa. Estava-lhe a pedir o contributo final nesta mesa e agradecer ao Tiago pelo seu contributo. Muito rapidamente e sucinto, e para não me repetir, eu acho que um dos grandes desafios ao sucesso disto poderá ser a falta de estratégia e fazer isto por impulso e sem dar os passos certos, medindo aquilo que se vai fazendo, analisando bem o que é que tem que se fazer onde e de forma coordenada. Muito bem, portanto, haver claramente não estarmos a olhar numa lógica estreita da situação atual, mas ter uma estratégia e um plano que considere os utentes, os doentes, o cidadão e todos os intervenientes, como vimos aqui nesta mesa, e que teríamos muito para falar, quer a apresentação do Dr. Daniel, quer do Dr. Pedro. Fiquei ali com muita curiosidade sobre os gráficos que vinham ali para a frente, porque acho que tínhamos muito para debater, porque não tem só a ver com a tecnologia, efetivamente, os processos, como é que envolvemos os utentes. Estes são aspectos fundamentais e, portanto, eu acho que não é uma mudança tecnológica, é mais uma mudança cultural e da organização que tem de estar na base para que tudo isto possa acontecer. E concordando também com o Tiago e com a Sofia no que disseram, que é muito importante garantir que há respeito e que cada pessoa tem a opção de escolha e mostrar-lhe claramente que o caminho do digital pode ser efetivamente uma opção, como falámos há pouco no setor da banca, nós decidimos se vamos fisicamente ou se fazemos à distância numa app, e portanto essa claramente tem de ser uma opção que ainda não é uma realidade na saúde, mas que eu acho que caminhamos e que tem que ser cada vez mais essa opção que tem que estar à disposição do cidadão, do utente, do doente, como em diferentes etapas. E claramente eu acho que estamos a fazer bons progressos. Portugal é sempre uma montra para o digital e gostamos muito de tecnologia, de adotar a tecnologia. Temos de garantir que os processos são adotados e que garantem o melhor interesse deste ecossistema mais alargado. Muito obrigada novamente a todos pela disponibilidade e pelas excelentes participações. Paulo, passava a palavra. Realmente é uma mesa extraordinária que conclui com chave de ouro a nossa escola de final de verão. Realmente este fim de semana é o final de verão. Vamos poder descansar e entrar num novo ciclo. Portanto, entra o outono, um outono que seguramente será difícil, mas congratulo muito a Filipa por esta iniciativa, o desafio que lançou de organizar esta mesa, pela escolha que fez dos oradores convidados a esta mesa, excelente a forma quase como que harmoniosa que este ecossistema se está aqui a articular, uma grande identidade de propósitos. A Glint é sem dúvida um catalisador da mudança que vai acontecer neste país e sem dúvida conto com o Health Data Forum para isso. Aliás, eu queria chamar a atenção de todos que este é um pré-evento daquilo que vai ser a nossa Cimeira Global de Dados em Saúde nos dias 28, 29 a 30 de outubro. Estejam mobilizados para já neste momento as datas nos vossos calendários, vão receber mais informação a seguir na nossa plataforma do Virtual Campus, que peço a todos também participem, interajam por aí. Naquilo que fosse possível, a quem fez as apresentações, eu pediria o favor de partilharem também, entregando-as diretamente aqui à Filipa, ou se quiserem diretamente a mim, para podermos partilhar na escola de verão. Agradecer também muito aqui a presença em última hora do Tiago Close, porque é sempre uma perspectiva muito útil. Já de manhã também tivemos a perspectiva dos pacientes, das associações de pacientes, que são os representantes dos legítimos interesses dos pacientes,
e ver que realmente era uma peça que faltava aqui nesta mesa, ainda bem que se pôde juntar a nós. Sem mais, dizer-vos que já quase estamos nos 2000 pessoas que nos seguem pelo Facebook, estamos em direto. Este vídeo vai permanecer, oxalá tenha muitas visualizações, porque realmente os conteúdos aqui foram riquíssimos, extraordinários. Muito obrigado a todos. Filipa, mais uma vez, um bem-aja muito grande à Glint, e é um prazer ter o vosso apoio e o patrocínio nestas nossas iniciativas. Muito obrigada a todos. Um bom fim de semana, bom descanso. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada. Obrigado. Obrigado, bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana.